A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso básico de teologia para Ministério Infantil do Centro de Treinamento Baraque. Nós estamos no módulo número 5, Escola Bíblica Dominical, e essa videoaula de número 4, que vai falar sobre a escola dominical e o seu currículo. Muitas igrejas e denominações possuem muitas dificuldades na escola bíblica dominical por não possuírem um currículo. E por causa de não ter um currículo, os professores muitas vezes não sabem o que vão ensinar. Quando vão ensinar, fazem isso de maneira improvisada e tem muita dificuldade para essa escola bíblica dominical se desenvolver. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é o currículo, a importância de um currículo para uma escola bíblica dominical, como preparar um currículo com as diferentes faixas etárias e vamos ver o quanto isso é importante para nós. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos dar algumas sugestões também de alguns assuntos que você pode fazer o currículo da tua escola bíblica dominical. Se você não usa nenhuma revista ou se você não tem nenhum material de apoio, dá para você fazer o teu currículo, ok? Então a primeira pergunta é o que é um currículo? Pastor, o que é um currículo? Um currículo, o que ele é? Ele é um programa que orienta a seleção de conteúdo, atividades, exercício de fixação e aprendizagem na aula. Então, o currículo ele vai orientar todo o assunto que vai ser tratado durante um tempo numa sala de aula. Então, ele vai trazer toda essa orientação. Então, o currículo serve para orientar o assunto que a igreja vai estudar com a escola bíblica dominical de adultos, de crianças, de adolescentes, durante um período. Então, ele pega um assunto e divide esse assunto por partes e aí ele vai ser estudado durante esse período. Então, o currículo serve para isso. É pegar um assunto e dividir esse assunto em partes para que o professor, para que o aluno consiga, de uma maneira gradual, avançar nesse conhecimento. Então, ele é muito importante. Qual é o objetivo de um currículo numa escola bíblica dominical? Para que serve o currículo? Primeiro, para evitar improvisação. Então, uma igreja que ela tem uma escola dominical sem um currículo estabelecido, o que acontece? Acontece muita improvisação. Então eu vou fazer aquilo que eu acho que deve ser feito, aquilo que eu penso que vai ser o melhor, e essa improvisação ele traz um grande prejuízo para o desenvolvimento espiritual da igreja, para o desenvolvimento espiritual da criança, do adolescente. Então o currículo ele vai evitar essa improvisação. Então ele serve primeiro para evitar essa improvisação. Então vai ter um assunto determinado para aquela determinada aula. Então eu não preciso improvisar, eu já sei o que eu vou ministrar, trago algo específico naquele assunto. Outra vantagem de se ter um currículo na escola bíblica dominical é trazer uma harmonia para o ensino. Então, quando nós trabalhamos com crianças e adolescentes, o ensino ele tem de ser de forma graduativa, ele tem de começar com uma escada. Então, ele vem de um nível e vai se avançando para um nível superior. Então, quando nós temos um currículo, nós conseguimos fazer isso, trazer um assunto mais simples para a criança e a gente vai avançando na complexidade do assunto conforme vai se desenvolvendo a criança, o adolescente. Então, ele consegue fazer isso, trazer uma harmonia de ensino, então uma continuidade de ensino até que aquela criança, aquele adolescente consiga um desenvolvimento espiritual e intelectual legal na parte da palavra de Deus. Então, ele faz isso, ele traz essa harmonia de ensino. E outra vantagem de ter um currículo é orientar os professores na preparação da sua aula. Então, quando o professor sabe o assunto que vai ser ministrado, o que ele vai falar naquela aula, ele consegue se preparar melhor, ele consegue estudar textos que estão em harmonia com aquele assunto, preparar material, preparar cânticos que vai ajudar ele na harmonia desse assunto. Então é muito necessário ter um currículo para a escola bíblica dominical. Então não tem como ter uma escola bíblica dominical eficaz sem nós termos um currículo pedagógico. Como é que esse currículo vai ser preparado? Segundo as faixas etárias. Então, assuntos específicos para cada faixa etária. Então, como é que eu vou dividir as faixas etárias nesse currículo? Primeira faixa etária chama berçário. É para crianças de 0 a 2 anos de idade. Então, teu currículo para o berçário é preparado aulas e assuntos para crianças de 0 a 2 anos de idade. Segunda faixa é maternal, de 3 a 4 anos de idade. Então, você vai preparar a aula, um currículo específico para crianças nessas faixas etárias, de 3 a 4 anos. Depois do maternal, nós temos
Jardim. O jardim é crianças de 5 a 6 anos de idade. Então você vai preparar o teu currículo com aulas específicas para crianças nessa faixa etária. Ver as suas necessidades, as suas curiosidades, trabalhar em cima disso. Depois do jardim, nós vamos ter os primários. Primários são crianças de 7 a 8 anos de idade, então currículo para primários. Depois nós vamos ter juniores, crianças de 9 a 10 anos de idade. Então aulas preparadas com assuntos específicos nessa faixa etária. Depois você vai ter pré-adolescente, crianças de 11 a 12 anos de idade. Então, preparar um currículo específico, quais os conflitos, qual é o momento de dificuldade que eles estão vivendo, qual é o conhecimento da palavra de Deus que eles devem buscar nessa faixa etária da vida. Então, isso é importante. E depois você vai ter nessa parte de faixa etária adolescentes, de 13 a 14 anos de idade. Então, você vai elaborar o teu currículo com assuntos específicos para cada faixa etária. Isso vai dar um melhor aproveitamento no ensino da palavra de Deus para esse grupo de pessoas, ok? Legal. E depois, pastor, qual é o currículo? Eu não tenho uma revista, eu não tenho nada aqui na minha igreja. O que eu posso ensinar? Qual é o currículo que eu posso fazer para essas crianças, adolescentes? Como é que eu posso fazer? Você pode elaborar um currículo de doutrinas da Bíblia. Então, pegar as doutrinas da Bíblia e elaborar durante um tempo um estudo bíblico sobre as doutrinas da Bíblia. Outro currículo legal seria evangelismo e missão. Então, trazer assunto de evangelismo e missão durante um determinado tempo. Outro currículo, vida cristã. Então, o que é servir a Jesus? O que é ser um discípulo? Trazer a vida cristã para a criança, para o adolescente. Outra sugestão, a vida familiar, então relacionamento em família, comportamento em família, isso é muito interessante. E outra coisa, o relacionamento do cristão com a sociedade, com o mundo em qual nós vivemos, qual deve ser o nosso posicionamento, qual deve ser a nossa maneira de agir. Então esses assuntos é bem legal para você elaborar o teu currículo. Se você já não tem um currículo, você elaborar um currículo de ensino para as crianças na escola bíblica dominical com esses assuntos. Pastor, qual é a duração de um currículo? Ele pode durar de 3, 6 a um ano. Então, de 3 meses, 6 meses a um ano. Então, você elabora, vou fazer um currículo de 3 meses. Vou pegar uma doutrina e durante 3 meses a gente vai falar da doutrina da salvação. Eu vou pegar um currículo e vou falar de vida familiar durante 6 meses. E aí você escolhe a duração. O importante é que o currículo ele vai trazer uma organização na parte do ensino pedagógico e teológico na tua escola bíblica dominical, e isso vai ajudar o teu professor, os teus alunos a desenvolver melhor na parte da escola bíblica dominical. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 80 12. Se você está nos assistindo na internet e quer fazer esse curso é um curso básico de teologia para Ministério Infantil, só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 19 981 16 80 12. Eu sou o tio Rogério, é um prazer ter você com a gente. Parabéns, você terminou mais um módulo do curso básico de teologia para Ministério Infantil. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.